sinceramente, se não fosse o Gustavo na época da pandemia, eu tinha passado fome. Eu também, velho. Fala galera, está começando aqui mais um episódio do APGO Podcast. Hoje nós estamos aqui com mais um, né, Thiago? Convidado ilustre. Esse aqui demorou Foi, muito, Thiago. viu, velho? Mas nada. é que ele é muito corrido, eu entendo, a certo. agenda dele é lotada. Bora. Meu amigo aí, meu parceiro, que é responsável pela minha Pela beca, beca. Eu costumo dizer que a régua, né? ele consegue fazer as pessoas ficar mais bonitas sem passar maquiagem. Que isso? É a maquiagem do homem, A então. maquiagem do homem é o cabelo. É É o isso, nosso tá amigo certo. aí, o Gustavo, The Best. É nóis. Boa noite, galera. Tamo junto. É um prazer estar aqui. Essa rapaziada maravilhosa, ter me convidado para poder participar aqui desse dia maravilhoso. E conto com vocês, tá aí na nossa entrevista, e falando um pouquinho aqui da nossa história, um pouquinho da barbearia, o que eu vivo hoje, que eu cuido da minha família através da barbearia. Tiagão, meu cliente, futuro cliente também. É isso aí. se quiser. E eu costumo dizer que meus clientes hoje, e todos sabem disso, são muito amigos meus, muitos são amigos muito próximos, todos são meus parceiros aí de longa data. Agradecer a todos vocês, meus parceiros. É isso aí. Tamo junto. aí. O homem já fala bem, né, Thiago? E, Gustavo, e como é que foi seu começo assim, na barbearia? Como você chegou na barbearia, né? Porque você deve ter feito muitas outras coisas antes de chegar lá, né? Muito. Não, cara, na verdade, barbearia foi o seguinte. Eu não sou natural daqui, né? Sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo. Na época, a barbearia, ela deu um boom lá na minha cidade. Era um recurso muito grande para os jovens que tinha. Igual como se fosse Como hoje. foi aqui também? Isso, só que assim, a gente fala na velha barbearia, Uhum. né? Não é essa barbearia moderna. E eu, como muitos, na época, apaixonei, entrei, minha mãe já trabalhava na área de beleza, e foi me aprofundando, e eu comecei a ser profissional, fui profissional com 16 anos. Você começou a estudar muito cedo, Comecei a sabe? estudar cedo. Na época, comparando com hoje, era muito diferente. Não tinha curso, igual hoje tem, não tinha esse recurso, não tinha internet, Verdade. não tinha vídeo educativo, não tinha nada. Era aquele negócio de entrar de badeco e ir aprender, Era né? na tora. Então eu comecei lá com meus 16 anos, cortando aqui dos amigos e tal, e fui embora. E essa jornada durou muitos anos. E quando eu vim pra cá, em 2006, eu cheguei aqui em 2006, era outro cenário. Pra você ver, pra você ter ideia. Na época lá, meu corte, na época o salário mínimo acho que era R$100, meu corte era 10. Aí eu cheguei aqui, o corte era 2. Goiânia, A né? diferença era grande, né? Falei, Como você tá assim? doido? Eu passar fome. Falei, mano, vai dar certo. Aí comecei a trabalhar, fui pra Goiânia, trabalhei em salão, trabalhei muito tempo com cabelo feminino também. E aí eu fui trabalhando, mas não consegui me adaptar de maneira nenhuma. E a minha esposa já estava grávida. Aí eu falei, agora ferrou. Falei, vou ter que trabalhar. Fiz um curso no Senai de eletricista predial. E comecei a trabalhar na construção civil. Mudou da água pro vinho, né? Nada a ver com a Nada sua a ver. profissão. Por quê? Na época, cara, como a gente não vivia essa barbearia de hoje, era R$2, velho. Como é que Viver, pagar as contas, né? Era E complicado. nessa época, a barbearia era assim, era fluxo. Era Você fluxo, tinha que não. ganhar no fluxo. No do giro, tempo, era no fluxo. giro, era muito corrido. Mano, imagina só, R$2. Pra mim cortar 10 cabelos, eu tinha que ganhar 20. Eu tinha que cortar 60 cabelos pra fazer o dia. realmente. Eu não tinha cliente pra isso, não era conhecido. Fui trabalhar pra construção civil. E aí fui lá ralar de peão. Ali eu dava valor na barbearia, viu? Quanto tempo, Gustavo, trabalhando Cara, eu de fiquei de exercício? 2008 até 2014. Até o final de 2014. Aí quando você viu que o cenário começou a dar uma mudada, Não, vai vendo. Aí, beleza, tava na construção civil, tava aquecido o mercado, tava ralando muito. Não eu ganhava já bem, trabalhei mas na construção civil. tava, aquela época ela ainda dava um dinheirinho. Só que aí deu aquele impeachment da Dilma. Você lembra? Que, Lembro, deu um regaço no Brasil. Aquilo ali deu Parou tudo, né? Parou a tudo. economia, né? Deu uma travada. Então, por isso que é importante a gente estar ligado no cenário político, É, né? com certeza. Tá vendo tanto que afeta a nossa vida. E aí deu esse problema aí com o impeachment da Dilma, o Brasil afundou, velho. Pra você ter ideia, eu ganhava 3,5 conto. Meu salário foi para R$900. Meu compromisso era de 3 mil, como é que eu ia ganhar? Eu falei, tô lascado, velho. Como que eu vou Você viver? foi obrigado a mudar de novo. Aí eu pensei, eu falei, cara, vou voltar pra minha área, vou ver como é que tá a barbearia. Entrei lá, já tinha internet, YouTube e tal, bombando. Entrei e fui ver, eu falei, vixe, meu Deus do céu. Já tinha mudado tudo, São Paulo já tava um regaço, Rio de Janeiro. Falei, aqui, mano.
E aí eu comecei a estudar. Eu já entrei estudando. Eu sempre soube que a barbearia, se você não estudar, não tem jeito, esquece, pai. Você chegar e de qualquer jeito. Não tem como, mas isso aí acabou. E eu já estava antenado nisso, eu já sabia disso. Então eu entrei e já comecei estudando. Primeiro workshop que teve em Goiânia eu fui, que foi do Gil Black. Fui, comecei a estudar, aí entrei numa barbearia aqui, uma barbearia aqui conhecida, um barbeiro muito conhecido na Cidade Livre, Wesley Borges, trabalhei. Wesley, valeu, tamo junto. Passei um tempinho lá com ele, e aí comecei a crescer e tal, e já senti a necessidade de montar minha própria barbearia. E não parava de estudar. E aí a grande sacada, a galinha dos ovos de ouro, que os barbeiros falam, foi o degradê. Só que aí então ninguém fazia degradê. E aí o pai estava estudando muito, dominei, não era o bom ainda, mas eu que tinha. Então, Era o melhorzinho que tinha. como diz o velho ditado, em terra de cego, Quem tem olho é rei, quem tem olho é né? rei, pai. Então eu fui o rei. Então o que aconteceu? Eu fui o pioneiro nessa barbearia. Eu não tinha R$ 1, velho. Sabe que assim, tava quebrado. Comecei essa barbearia no peito mesmo. Aí fiquei sentado. Naquele lugar mesmo, você foi Não, barbearia lá do lado do Tiquibai. Sabe o Ah, Tiquibai lá no sei, centro? sei. Aparecido, do lado, atrás da quadra do Machado. Sei. Comecei lá, velho. Foi devagarzinho, mas eu fui crescendo devagar e aí ficou pequeno. Aí eu trouxe um primo meu de São Paulo para me ajudar. Aí eu comecei a atender muita gente, velho. E aí começou a vir uns caras que tinham um pouquinho de grana. Já vi uns carinhos com mais dinheirinho, os playboyzinhos da Aparecida começou a vir cortar cabelo comigo. Começou a gostar muito do meu trabalho. Aí eu falei, bicho, eu preciso de um lugar melhor. E eu tive a sorte de arrumar aquele ponto. Mas na época não tinha shopping, aquela Avenida Noel que é hoje. Só que eu tive a visão. Falei, bicho, esse shopping aqui Lá vai era só o crescer. arroz, né? Era. Só aquela... O shopping estava em construção. Não tinha aquela Praça da Família, não tinha nada daquilo. A avenida estava em ascensão ainda, estava começando. Eu peguei e falei, isso aqui vai bombar. Hoje não acha sala mais lá. Passei na frente da salinha, ela sozinha, no meio do mato. Lá, velho. Aí eu conversei com o rapaz, você aluga essa sala? Aluga. Quanto que é? X? Era o dobro do que eu pagava. Falei, velho, será que eu vou dar conta? Aí o que eu fiz? Fui pra lá e coloquei meu valor do meu corte o dobro do que eu cortava. E, pau, velho. E foi crescendo, crescendo. E graças a Deus, tá Chegou hoje. onde chegou. E muitas histórias, muitos tombos, Hoje é engraçado, porque hoje você tem você mais dois, né? Hoje tá eu mais 3, É. hoje. Isso. E o Gustavo ele fica praticamente na parte de empresário, Isso. né? Hoje. A gente passou por uma fase na barbearia. Todo barbeiro queria ministrar curso, workshop, era o que tinha, né? Todo mundo queria. E eu não diferente, né? Trabalhava muito, estudava muito. Comecei a ministrar alguns cursos. Só que aí, a barbearia foi crescendo muito, muita gente entrando. Muita gente. Começou a prostituir um pouco o mercado. Então, o que começou a acontecer? Começou a mudar o cenário. De ser dono de barbearia, de ser barbeiro, para ser um barbeiro empresário. Um barbeiro onde contrata pessoas, um barbeiro onde dá oportunidade para outras pessoas crescer também. Porque você não pode ser referência só em corte e tudo. Né? A barbearia é mais do que isso. Eu enxergo barbearia muito mais do que isso. Você pode dar oportunidade. Quanta gente que passou na minha barbearia e cresceu. Hoje é dono de barbearia, são barbeiros empresários também. Graças a Deus passou lá na minha barbearia e eu tive oportunidade de ensinar, de dar os primeiros passos. Entendeu? E isso é muito gratificante. E mais ainda, aí veio a parte dos cursos. A Gustavo Noel falou que a galera estava me procurando, você dá curso? Você ministra curso? Eu falei, claro. O que eu pensava? Eu falei, velho, se eu não der esse curso para esse cara, ele vai fazer em outro lugar. Então faz comigo. E eu tinha condição. É porque tem, Você tinha conhecimento. Eu tinha condição. É porque muito profissional pensa assim, eu não vou ficar criando cobra para me picar. Isso. Vou Eu já ficar ouvi criando, ficar colocando profissional no mercado. Mas se eu não fizer com você, ele vai fazer com outra pessoa. Eu já ouvi isso, cara, de gente chegar assim, um colega meu de trabalho, assim, de trabalho dentro da barbearia, fala, velho, por que você fica ensinando os caras? Você tá criando concorrência para você mesmo. Eu falo, velho, mas se esse cara tá com vontade de ser profissional, se ele não fizer comigo, ele vai fazer com o outro. E tem mercado para todo mundo. É doido. Barbearia é tão grande, cara. E eu falar pra você, eu defendo a barbearia, cara, inexidente. Porque é uma profissão linda, maravilhosa. A gente já sofreu muito preconceito. Na época, quando eu era novo, não existia barbeiro. Você era cabeleireiro. Filho, ninguém queria ser barbeiro, e ninguém não. fazia barba, né? Não ia cortar o cabelo, E tinha preconceito. Até Muito. quando você trabalhou em feminino, todo mundo devia falar que você era viado. Não, velho, eu já...
Meu pai falava, meu filho, você não é viado, não, né? Não, mano, você é louco. Aí, cara, nessa época aí, como o barbeiro, na época, era barbeiro, né? Nessa época ele não fazia cabelo e barba. Não queria ser barbeiro, é cabeleireiro. Não, sou cabeleireiro. Só que aí mudou. Hoje a história é outra, pai. Você chama